Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Cleiton Senziani, sou pastor da Igreja Metodista em Freguesia e é um prazer estar falando com você nesse momento e trazendo aqui algumas informações que eu tenho certeza que vão ser muito abençoadoras para você, tenho certeza disso. Eu não sei se você já conhece, mas a nossa igreja tem um canal no YouTube, Igreja Metodista em Freguesia. Eu estou passando aqui para falar justamente sobre o nosso canal. Agora, uma novidade, todas as transmissões, todas as programações semanais que nós temos aqui da nossa igreja estão também no YouTube. Todo domingo às 19 horas você pode acompanhar por lá a transmissão do nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, a celebração ao Senhor. Louvor, palavra, orações, você pode estar acompanhando por lá pelo YouTube todo domingo, 19 horas. Toda terça-feira, às 20 horas, nós temos a transmissão da nossa escola bíblica. Antes escola dominical, agora acontece na terça-feira por conta da pandemia. As transmissões então estão acontecendo terça-feira, 8 horas da noite. Nós estamos estudando o livro de Juízes. Está sendo uma série maravilhosa. Eu tenho certeza também que vai abençoar ricamente a sua vida. Palavras que vão edificar você, palavras que vão abençoar sua família, palavras que vão te ajudar em tomadas de decisão importante, coisas que nós precisamos muito ter a sabedoria de Deus para fazer bem, não é verdade? Então, terça-feira, 8 horas da noite, transmissão da Escola Bíblica, estamos estudando o livro de Juízes. Vem acompanhar conosco, todas as aulas seguem disponíveis lá, você pode acompanhar a que você perdeu e entrar conosco aí, acompanhando todas as transmissões semanais. Tem um chat lá do lado para você interagir, muito bacana, tenho certeza que vai ser bênção para você. E por último, mas não menos importante, toda quinta-feira, 8 horas da noite, temos a Quinta Profética. Antes ela era transmitida só pelo Facebook, mas agora nós estamos transmitindo no Face e também no nosso canal do YouTube. Portanto, 8 horas da noite, quinta-feira, nós temos um encontro marcado. É uma ministração de uma palavra que vai também te ajudar a direcionar de uma forma santa, de uma forma abençoada a sua vida, abençoar o seu caminhar. Então, meus irmãos, não perca, se inscreva no nosso canal, curta lá os vídeos, acompanhe o conteúdo. É um conteúdo todo preparado para abençoar você e a sua família. E venha caminhar conosco. Caso você queira entrar em contato com a gente, você pode fazer contato pelo Facebook, também pelo Instagram ou comentando nos nossos vídeos. Certamente te responderemos. Será um prazer caminhar com você. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima programação, hein? Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Que o Senhor possa te abençoar nessa noite, te abençoar nessa transmissão, que você possa entrar já com seu coração aberto, pronto para receber instrução para edificar a sua vida, cuidado de Deus para te revelar aquilo que você precisa para continuar a sua caminhada de uma maneira saudável, de uma maneira bíblica e de uma maneira sábia. Para você que nos assiste pela primeira vez, é sempre importante se apresentar, né? Meu nome é Cleiton, sou pastor na Igreja Metodista em Freguesia. Seja muito bem-vindo a esse tempo de estudo. Nós estamos estudando uma série sobre o livro de Juízes e hoje é a nossa terceira aula nessa série. Na semana passada estudamos a história do primeiro juiz, o juiz Otiniel, ou em outras versões Otoniel. E na primeira aula nós tivemos uma visão panorâmica sobre o livro de Juízes, sobre os temas que são tratados, os personagens que ali aparecem. E hoje nós vamos dar continuidade. Terceira aula, vamos falar sobre uma juíza, a juíza Débora, e nós vamos conhecer um pouco melhor a história dessa mulher de Deus, a importância que ela teve no meio do povo, o momento histórico que ela viveu. Vai ser uma aula abençoada. Semana passada eu quero até deixar aqui meu agradecimento. A igreja participou de uma maneira assim incrível.
os comentários, né, compartilhando, o número de pessoas alcançadas. E eu quero estimular você a continuar nessa pegada. Aprender a Bíblia, amados, para nós é fundamental. A Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Então, eu fico muito feliz de ver a nossa igreja interessada em aprender, a nossa igreja empenhada em assistir os vídeos. Nós sabemos, né, a gente sempre prefere estar juntos, né, conversando aqui na igreja para poder tirar dúvida, para poder conversar. E esse tempo tem colocado diante de nós novos desafios. E eu quero agradecer de verdade a você que tem persistido. Sabemos que às vezes cansa a questão do vídeo, né? Está toda semana ali prestando atenção e às vezes várias distrações dentro de casa, mas o seu apoio é muito importante para que a gente possa continuar avançando como igreja, crescendo, e que essa aula de hoje possa ser bênção mais uma vez para você, amém? Vamos orar para a gente começar? Feche seus olhos, quero agradecer ao Senhor pela sua vida. Senhor, obrigado pela vida de cada discípulo, de cada pessoa que está aqui conosco nesse momento. E eu te peço, Senhor, nos dê um tempo proveitoso de aula mais uma vez. Semana passada tivemos um período maravilhoso, tivemos aqui uma presença do Senhor maravilhosa nesse lugar, nesse momento de gravação, a leveza que o Senhor trouxe para trabalhar sobre a vida de Otiniel. E eu te peço, Senhor, que essa mesma unção esteja sobre a minha vida nesse momento para compartilhar essa aula sobre a vida de Débora, Senhor. Abra o entendimento, o discernimento espiritual do teu povo que me assiste. Ó Pai, que possamos realmente aprender, não apenas assistir, mas absorver tudo aquilo que for dito aqui nesse lugar, Senhor. Eu te peço a tua bênção sobre nós, oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, abre aí a sua Bíblia então, livro de Juízes, capítulo 4. Abre aí a sua Bíblia, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 7, que é um breve resumo sobre a história da vida da juíza Débora. Nós vamos hoje fazer como fizemos na semana passada, conhecer um pouco da vida dela, entender alguns detalhes da vida dela e depois destacar aqui 3 lições que nós podemos aprender com a vida dessa mulher. Juízes capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7, repetindo aqui de novo, separa aí o seu bloco de anotação, o seu caderno, aquilo que você for usar para anotar aquilo que você for aprendendo, em nome de Jesus, amém? Vamos lá então, Juízes 4, versículo 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude, e o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Hazor. O comandante do seu exército era Sísera, que morava em Arosete-Ragoim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e lhe disse: o Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem: vá, reúna os seus homens no Monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naftali, dos filhos de Zebulon, e eu farei com que Sísera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas. Eu o entregarei, nas suas mãos. Amém. Somente até aqui. Já destacar aqui logo no início, os primeiros 2 versículos começam mostrando para a gente qual era o momento da história que Débora foi levantada. E é como a gente viu semana passada e semana retrasada também. O povo de Israel vivia uma história de altos e baixos. Vivia uma história, conforme nós falamos na primeira aula, dialética. Era um momento que estava bem
daqui a pouco estava mal, no momento estava firme na presença de Deus, no outro momento se corrompia e voltava aos antigos caminhos, uma vida de inconstância tremenda. E aqui chegamos no momento em que o povo anteriormente tinha sido liberto por um juiz chamado Eude. Esse daí a gente não estudou, né? Mas o juiz Eude foi levantado após Otiniel e antes de Débora. Teve um outro também aqui que um versículo só fala, né? O 3:31, que fala sobre Sangar também, que foi um outro juiz que Deus levantou ali, um outro homem. Mas o povo viveu 80 anos bem depois de Eude, e aí depois desse período de 80 anos o povo volta a servir Baal. Então agora a gente encontra o povo novamente em maus lençóis, né? O versículo 1, acompanha comigo, olha o que diz aí, versículo 1 e 2. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude, e o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava em Hazor. O comandante do seu exército era Sísera, que morava em Arosete Ragoim. Amados, e agora, versículo 3 vai dizer o seguinte: os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, guarda essa informação aí, e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Jabim era um rei cananeu, e ele tinha um comandante de exército chamado Sísera. E Jabim, ao contrário do rei que a gente viu semana passada, o rei da Mesopotâmia, ele tinha algo ali que era mais pesado. Ele não apenas escravizou o povo, que já era algo terrível, né? Mas ele também oprimia com violência. O texto aqui nos mostra que Jabim e Sísera tinham 900 carros de ferro. Esses carros de ferro eram usados para amedrontar os inimigos. E aí eu vou pegar aqui um exemplo do nosso Rio de Janeiro, né? Você vê um carro de ferro naquele tempo, é a mesma sensação, talvez, algo parecido, de um morador de comunidade ou um morador de um bairro qualquer aqui no Rio de Janeiro, ao abrir a janela de sua casa e ver o caveirão passando, né? Não sei se você já passou por essa experiência, mas é algo assustador. E você vê ali o caveirão passando, você já deduz o quê? Vai dar ruim, né? Vai dar problema. E aí você já começa a ficar preocupado. Se você tem filho, seu filho está na rua, você já tenta falar com ele, ó, vem para casa porque eu vi o caveirão passando. É algo complicado, né? Já causa uma tensão na gente. Os carros de ferro, eles eram usados também para amedrontar. Era usado para atacar de maneira feroz e brutal os inimigos que se levantavam contra Jabim e contra Sísera. Então, o povo estava 20 anos, por conta da sua infidelidade, né, da sua falta de fidelidade, debaixo de uma opressão pesada, uma opressão de um rei que não temia a Deus e que usava a força militar para oprimir o povo de uma maneira terrível. E aí o povo então clama a Deus e pede por um libertador, e Deus levanta agora uma mulher. Mas uma coisa antes da gente avançar para conhecer a vida de Débora, é importante a gente destacar uma lição aqui. Lembra que na aula anterior nós falamos que o povo se desviou e eles ficaram 8 anos debaixo do jugo do rei da Mesopotâmia? Lembra? 8 anos. Se você ler depois o período de... deixa eu ler o nome do juiz aqui que me fugiu. Do Eude. Você vai ver aqui logo no começo, quando começa a falar sobre a história dele, que o povo estava não 8 anos debaixo de jugo de escravidão, mas 18. Olha o aumento que já teve. 8 anos, depois 18, agora 20. A gente vai percebendo que com o passar do tempo, o castigo pela desobediência, a maldição pela desobediência vai só piorando, né? Repara bem aqui com atenção aqui nesse detalhe. E isso já para nós também nos liga um sinal de alerta para a gente se atentar a questões de obediência e fidelidade a Deus na nossa vida. Lá no Novo Testamento tem um texto que Jesus vai falando o seguinte, que quando Deus faz uma obra de libertação na vida de uma pessoa, ele limpa a casa da vida dela. Ele
fala da vida da pessoa como se fosse uma casa. E ele fala o seguinte: a casa fica limpa, é tirado dali os demônios que oprimiam a vida daquela pessoa e a casa está ali purificada. Agora, o que tem que acontecer? A pessoa manter a casa organizada em fidelidade a Deus, ou seja, a presença do Senhor é encher a casa, porque alguém vai encher a nossa vida, ou para bem ou para mal. E aí o Senhor Jesus prossegue dizendo o seguinte: se a casa vazia é largada vazia, ou seja, a pessoa não se apega ao Senhor, a pessoa não caminha debaixo da graça de Deus para que a graça do Senhor possa santificar a vida dela, promover o crescimento na vida dela, promover o desenvolvimento da vida dela, o que acontece? A casa está vazia, os demônios voltam, e diz a palavra que voltam com 7 piores, ou seja, o estado de desgraça daquela pessoa se torna pior do que era antes. E a gente vê um pouco isso aqui, né? 8 anos na primeira vez, 18 na segunda, agora 20 na terceira. Olha o período de escravidão como que vai aumentando. Então chegamos aqui agora ao momento, o povo está ali, se arrepende, entendeu que fez besteira de novo, entendeu que Baal não é o Deus que manda a chuva, mas sim o Senhor Yahvé, o Senhor que deu a terra prometida para eles. Então eles clamam por um libertador. E agora a gente percebe que Deus levanta uma mulher. Olha aí o versículo 4. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Deus levanta Débora. Então, nós vemos aqui agora o seguinte: Débora, a profetisa, entra em cena. Débora era reconhecida como conselheira e juíza sábia. E os israelitas procuravam Débora em busca de solução para todos os tipos de problemas sociais, legais e relacionais. Note que Débora já estava ali, né? Débora já estava ali. A palavra vai dizer que naquele tempo, Débora já julgava sobre o povo. O Senhor não levantou Débora só depois do clamor do povo, ela já estava ali. O que Deus fez foi levantar Débora para conduzir o povo rumo à libertação. Agora note aqui uma coisa também interessante, antes da gente aprender as 3 lições de Débora. Débora já julgava o povo durante o período de castigo. Imagina você, Débora, falando para o povo, né? Olha, vai por esse caminho, olha, siga por esse mandamento, olha, siga debaixo dessa palavra, olha, volte ao Senhor. Imagina você, o ministério de Débora até aquele momento, debaixo de todo aquele terror que o povo estava vivendo. A gente já percebe aqui uma coisa, amados: o ministério que Deus tem para nós, o chamado que Deus tem para nós, ele não depende do cenário do momento. Débora já vivia o ministério dela, e a gente percebe aqui de uma maneira satisfatória, de uma maneira abençoada, mesmo no ambiente de terror. O Senhor, amados, Ele pode e quer nos usar, mesmo diante de um contexto difícil em que nós estejamos. Mesmo que a sua casa hoje ainda não seja um ambiente de paz, o Senhor quer usar você para ser fonte de bênção dentro da sua casa. Mesmo que o ambiente onde você está ainda seja um ambiente turbulento, um ambiente onde impera o medo, um ambiente onde ainda impera a angústia, a tristeza, o Senhor quer levantar e usar você para ser bênção e luz, mesmo que o ambiente seja de densas trevas. Débora já julgava o povo naquele momento. Então não espere o ambiente ficar satisfatório, não espere o ambiente ficar bom para começar. Começa agora, começa agora. Se o ambiente que você está, você olha ao redor e você vê carros de ferro, ou seja, você vê ameaças, você vê coisas que te amedrontam, porque certamente, amados, aquilo oprimia o povo e Débora fazia parte daquilo tudo. Débora via os carros de ferro e a humanidade de Débora, muito provavelmente, creio eu, ao ver os carros de ferro, sentia ali uma certa insegurança humana, né? Por ver, olha, o negócio aqui é punho de ferro. Só que independente disso, Débora julgava o povo. Débora estava posicionada no lugar dela. A gente vê aqui no texto bíblico, por exemplo,
que no versículo 5 diz assim, ó: ela atendia debaixo da palmeira de Débora. Débora tinha o gabinete dela, né? O gabinete pastoral de Débora era debaixo de uma palmeira. E aí, uma referência bacana, né? A palmeira, a Débora debaixo ali na sombra da palmeira, e aquela palmeira recebeu até um nome, a palmeira de Débora. Débora atendia ali, independente do contexto, independente do momento, independente do medo, das preocupações, daquilo tudo, Débora todos os dias ia para debaixo da sua palmeira e julgava o povo. E aí algo que Deus traz ao meu coração, e eu creio que possa estar trazendo ao teu também, no momento difícil da sua vida, no momento de turbulência na sua vida, não abandone a palmeira, não abandone o lugar que Deus tem para você, não abandone o lugar que Deus te colocou. No momento em que os carros de ferro ainda estão andando pelas ruas, no momento em que Jabim ainda está no poder lá fora, no momento em que Sísera ainda está ali oprimindo o povo com o exército cananeu, ainda que os medos te rodeiem, ainda que a insegurança esteja ao redor de você, ainda que o horizonte não pareça muito claro, não abandone a palmeira, ou seja, não abandone o lugar que Deus tem para você. Não abandone o lugar que Deus te colocou. Esse é o lugar que Deus vai usar você e que Deus vai honrar você. Porque Débora, após ela ser usada para libertar o povo, veio a honra. Vamos então avançar para as 3 lições que nós aprendemos aqui com a juíza Débora. Primeira lição aí que aprendemos com ela é que Débora era uma juíza que profetizava. Eu vou ler aqui a minha colinha. O termo profeta significa aquele que tem visões, aquele que anuncia uma mensagem e aquele que expõe ou fala sobre um determinado assunto. O profeta era aquele que Deus levantava para ser o seu porta-voz, a fim de anunciar algo fundamental para a vida e salvação de todo o povo. Ou seja, o profeta era o porta-voz de Deus naquele tempo. Um profeta, quando Deus levantava, Deus dava a palavra que ele tinha que falar. Porque lembrando, né, amados, o povo naquele tempo não tinha a Bíblia Sagrada na mão como a gente tem hoje. O povo não tinha um livro para caminhar, colocar debaixo do braço e andar na rua, um livro ali. O povo não tinha naquele tempo. E Deus dava ao profeta as palavras que ele tinha que falar. O que o povo tinha naquele tempo eram os mandamentos do Senhor, as instituições da aliança, né, do deserto, e tinha a tradição oral. O que é isso? O pai passava para o filho aquilo que ele tinha aprendido sobre os mandamentos do Senhor, a aliança com o Senhor, mas a Bíblia, como temos hoje, eles não tinham. Então Deus levantava os profetas como porta-voz e dava aos profetas alguma mensagem a declarar. Para alguns profetas Deus dava palavras, para outros profetas Deus dava visões, para outros profetas Deus dava sonhos. E tem um caso até de um profeta, né, que Deus levanta, o profeta Oséias, que Deus manda Oséias viver na sua própria vida a mensagem. Qual que era? Fugindo aqui um pouco de Débora para você entender. Olha como que era o ministério profético, né? O povo estava se prostituindo traindo o Senhor, adorando outros deuses. E o Senhor olha para aquilo e diz: olha, isso que o povo está praticando é uma prostituição espiritual. Eles me servem aqui no dia que tem que vir no templo para oferecer sacrifício para mim, mas ao mesmo tempo também vão para Baal, vão para os outros deuses, vão servir aos postes ídolos. Então Deus levanta Oséias, um homem, para profetizar contra o povo. E aí olha o que Deus faz com Oséias. Ele pega Oséias e fala assim: você vai se casar com uma prostituta. Se eu não estiver enganado, o nome da prostituta era Gomer. E aí ele fala: olha, você vai se casar com ela e ela vai trair você. Ela vai ter recaídas, ela vai fugir de casa e você vai perdoar ela.
você vai continuar ao lado dela, você vai continuar amando ela. E com isso, com a sua vida, com esse testemunho seu, você vai declarar: eu sou como Oséias com relação a Gomer. Eu sou como o profeta que ama essa mulher, independente da queda dela com a sua prostituição. Assim também é o Senhor com o seu povo. Israel está como uma prostituta, mas ainda assim o Senhor está disposto a perdoá-la e a amá-la. Profundo, né? O livro do profeta Oséias é um livro muito interessante aí para você ler depois também. Então, olha as maneiras como Deus usava os profetas, né? E aí, Débora, nós vemos aqui que ela era uma profetisa. Além de juíza, ela também era profetisa. E ela fazia, assim como outros profetas, a interpretação dos tempos. Ou seja, ela olhava para o passado e fazia a interpretação daquilo que o povo estava enfrentando no presente. O que é isso? Explicar: olha, vocês estão vivendo isso porque no passado vocês fizeram aquilo. Então o profeta, ele fazia essa leitura dos tempos. Ele olhava aquilo que o povo fez no passado e explicava: o presente está assim, o presente é de sofrimento, o presente é de dor, porque no passado vocês fizeram aquilo. Então se arrependam para que vocês possam ter um futuro, para que vocês possam ter uma esperança. Então o profeta, ele vinha e exortava o povo para voltar àquilo que Deus tinha para eles. E aí a gente vê isso também na vida de Débora. Portanto, o profeta era um instrumento usado por Deus para corrigir a rota da vida da nação. E Débora não era diferente. E aí a gente percebe também que o profeta, ele também tem visões a respeito do futuro e certezas a respeito do futuro. Olha uma coisa que Débora fazia aqui, ó. Capítulo 4, versículo 6. Abre aí, ó, na sua Bíblia. Olha o que diz aí o versículo 6. Débora mandou chamar Baraque, não é o Obama não, é outro, Baraque, que diz o filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse para Baraque: o Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem: vá e reúna os seus homens no monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naftali e de Zebulon. Eu farei com que Sísera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Olha como que ela profetiza. Ela manda chamar Baraque, um homem escolhido no meio do povo para liderar um exército. E interessante, né? O exército de Sísera e de Jabim era um exército profissional. Era um exército preparado, tinha carros de guerra. Sabe como que era o exército de Israel? Voluntários. Ele chegou no meio da tribo, anunciou e voluntários se levantaram para lutar. Era camponês, era o criador de animais, plantadores, se levantaram e vão para a guerra. Olha o exército, né? É o Ibis contra o Real Madrid, né? Ó, vamos lá, vamos enfrentar, o que a gente vai conseguir? E Débora deu uma palavra para Baraque, dizendo o seguinte para ele: Baraque, Deus te dá uma ordem. Olha como que era a profetisa. Deus manda te dizer: vá e reúna o seu exército. Você vai se encontrar com eles no Monte Tabor e vocês vão lutar contra o exército de Sísera lá nos ribeiros de Quizon. O ribeiro de Quizon era uma pequena, um ribeirinho de águas. Deus já deu o lugar onde eles deveriam se reunir e o lugar onde eles iriam batalhar. E a gente vai perceber depois como que foi essa batalha. O capítulo 5 de Juízes é o Cântico de Débora, a gente vai falar melhor sobre ele daqui a pouco, fala sobre como foi aquela conquista. O capítulo 4 ele vai dar a narrativa, né, de como Jabim e Sísera foram derrotados, e no capítulo 5 Débora compõe um cântico e ela vai narrando ali outros detalhes dessa batalha. E olha o que aconteceu, olha que interessante. O povo sai para lutar e o texto vai dizer que Sísera, o comandante do exército inimigo, leva também os carros dele para a batalha. E aí um estudioso da Bíblia chamado Warren Wiersbe, é um nome meio difícil, né? Meio trava-língua e meio embola a língua, mas Warren Wiersbe, ele vai dizer o seguinte, que o fato de Sísera levar os carros para a batalha indica algo sobre que período do ano que foi aquela batalha.
Provavelmente aquela batalha ocorreu entre junho e setembro. Sabe por quê? Os carros só podiam ser levados para uma batalha em estação seca. Porque se houvesse chuva, o carro ia atolar e eles iam perder os carros de guerra. Então, Císera leva os carros para a batalha porque ele tinha certeza que não ia chover. Porque aí entra a chave. Qual era o deus de Císera? Baal. Então ele confiava, opa, não está no tempo de Baal mandar chuva, vou para a batalha. Só que aí, no capítulo 5, no versículo 4 e 5, e no versículo 19 ao 22, Débora vai mostrar para a gente que quando Císera estava saindo para batalhar, Deus mandou chuva. E aí os carros se atolaram. Os carros de Císera se atolaram, eles não conseguiram avançar. Veio o exército de Baraque, o exército de Israel, o Ibis, né, o exército de camponês e tal, de voluntário, foi para cima do exército de Císera e venceu a batalha. Olha o que diz aqui na anotação, ó. Uma vez que Císera não teria levado os seus carros de guerra para o campo com suspeita de chuva, podemos supor então que com segurança essa batalha ocorreu na estação seca do ano, como eu falei aqui, entre junho e setembro. Baal era considerado o deus da tempestade. E aí de repente veio uma súbita mudança de tempo. Aí o autor aqui, o Isby, vai dizer algo aqui genial. Será que o povo pensou que Baal havia se voltado contra eles? Ou será que o Deus de Israel era mais poderoso que Baal? Naquele momento não foi só uma vitória militar, mas foi também uma comprovação que Yahvé é maior que Baal. Não é Baal que manda chuva coisa nenhuma. Vocês estão confiando que Baal vai segurar a chuva porque vocês vão para a batalha? Yahvé mandou chuva na estação seca, emperrou os carros de guerra e o exército de voluntários venceu o exército profissional. Então Débora, olha como que a profecia de Débora era realmente algo vindo de Deus. Débora falou, vai para a batalha que Deus vai entregar esse exército nas mãos de vocês. Então Débora era uma profetisa e a gente vê também isso aqui no nosso estudo. Segunda coisa sobre a vida de Débora, é uma juíza cheia de sabedoria. Olha o que diz aqui, as pessoas procuravam Débora para resolver as suas questões. Versículo 5, que a gente já leu. Débora foi levantada por Deus e reconhecida por toda a nação. A gente sabe que naquele tempo as mulheres não costumavam ocupar cargos de tamanha importância como esse que Débora ocupava. E o fato de Débora estar lá e o povo procurar ela representa muito, é sinal de que o povo reconhecia que havia sabedoria de Deus na vida de Débora. E aí a gente percebe aqui que ela julgava as causas do povo. Isso mostra uma coisa, havia sabedoria na vida de Débora. E assim como Débora tinha sabedoria, nós também precisamos ter sabedoria. Eu lembro que na nossa série de estudos sobre provérbios, eu falei exaustivamente, torna a repetir, porque Deuteronômio fala, né, que a repetição é boa para o aprendizado. Então eu vou repetir aqui mais uma vez. Qual é a diferença entre sabedoria e conhecimento? Conhecimento é a informação que eu recebo. Sabedoria é o dom que Deus me dá para transformar o conhecimento em prática. Então Débora tinha sabedoria para ela e sabedoria para edificar o povo, para conduzir o povo. Sabedoria compartilhada que gerava fruto. Nós precisamos ser sábios. Nós precisamos ser sábios. Sabe o que significa tolo na Bíblia? O tolo é aquele que não tem sabedoria. E o significado do tolo é aquele que se apega a buscar apenas coisas sem valor e não busca também da maneira correta. O sábio não. O sábio sabe o que é importante, o sábio sabe o que realmente interessa e ele sabe como buscar. Ele tem o conhecimento e sabe transformar esse conhecimento em ações. A gente precisa ter essa sabedoria também. Essa sabedoria para não cair no engano de muitas pessoas por aí que vêm até nós para tentar dizer o que é importante e o que não é. Né? Você, por exemplo, que caminha com Deus, vem para a igreja,
vive a sua vida com Deus. Certamente em algum momento você já deve ter ouvido uma pessoa dizer que isso não vale de nada, que isso não tem importância nenhuma, que o que é importante realmente é outra coisa tal. Só que você tem sabedoria. Não caia no engano, não se corrompa. Precisamos ter sabedoria como a de Débora. Sabedoria que transforma conhecimento em ações para buscar o que realmente importa, o que é realmente importante. Então, essa é a segunda lição que aprendemos aqui com a vida de Débora. Uma pessoa sábia, de acordo com a Bíblia, tem a palavra de Deus no coração e coloca em prática essa palavra. A sabedoria de Débora é a sabedoria que Deus tem para nós hoje também. Terceira e última lição, caminhando aqui para o final dessa aula. Débora era uma juíza adoradora. Nós vemos também na vida de Débora um exemplo de adoração. A gente percebe aqui o seguinte: Débora dá toda a glória a Deus pela conquista. Abra agora sua Bíblia no capítulo 5 de Juízes. Olha aí. Capítulo 5 de Juízes. O título desse capítulo é O Cântico de Débora. E aí uma curiosidade para você. Historiadores apontam que esse texto é um dos escritos da Bíblia mais antigos. Existem até uma linha que diz que esse Cântico de Débora é o escrito mais antigo da Bíblia. Porque conforme você sabe bem, muitos escritos, a maioria deles, na verdade, quase todos da Bíblia, eles não foram escritos logo de cara. Eles eram passados oralmente, de geração a geração, até que chegava um momento em que alguém registrava e ele se tornava então um livro, se tornava um escrito. E o Cântico de Débora, muitos historiadores e teólogos apontam como o primeiro escrito da Bíblia. Olha que interessante, né? Um capítulo, o Cântico de Débora. E a gente percebe aqui no Cântico que ela vai narrar a vitória do exército de Israel contra o exército de Sísera e de Jabim. E a gente lê aqui no versículo 1, olha aí, capítulo 5, versículo 1. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim. E aí eles vão narrar aqui tudo o que aconteceu naquele tempo. O Cântico de Débora é um exemplo que mostra para nós que, além de ser uma profetisa, além de ser sábia, Débora tinha um coração adorador. Um coração que sabia reconhecer em tudo a ação de Deus. Nota aqui que você poderia, de repente, olhar para a conquista militar de Israel e pensar o seguinte: o exército venceu. Lembra da palavra de domingo? A força e o poder que eu tenho venceu. Consegui vencer o meu inimigo. Né? Como batendo aqui no braço, eu lembrei, né, daquele meme antigo da Fazenda lá, né? Esse é irmão desse, né? E às vezes a gente vive assim também, né, na nossa vida, né? A gente conquista alguma coisa, ó, minha força, o meu poder, eu venci e tal. Só que Débora tinha um coração adorador, né? Coração adorador que dá glória a Deus pelas conquistas. Ela vê a conquista do exército de Israel e dá glória a Deus pela conquista que teve. E aí ela compõe esse cântico maravilhoso. Um coração adorador é um coração que vê isso. Quando você consegue um emprego que você tanto buscava, você olhar e dizer: Deus é bom. É uma bênção de Deus na minha vida. É quando você consegue entrar na faculdade, você olhar e ver a ação de Deus naquilo. É quando você vê a conversão de alguém na sua família, você vê Deus naquilo. É quando a gente vê o crescimento da igreja, a gente vê Deus naquilo. Um coração adorador dá glória a Deus por todas as conquistas da sua vida, porque tudo que fazemos é porque Deus nos capacita. Então Débora tem um coração adorador. E nesse ponto temos essa preciosa lição. Uma sensibilidade tremenda, capaz de enxergar em cada detalhe daquela batalha a mão de Deus agindo. A chuva foi Deus que mandou. O carro do inimigo que emperrou foi Deus que segurou ali.
E a força do exército que veio e venceu foi Deus que deu também. Saber da glória a Deus em tudo. Um coração adorador é um coração cada vez mais blindado contra toda soberba capaz de dominar o coração. Então, amados, essa é a nossa lição de hoje. Débora, uma juíza, a única juíza mulher que Israel teve, que era uma mulher que profetizava, tinha a palavra de Deus na boca. Nós precisamos ter a palavra de Deus na nossa boca. Nós precisamos ter palavra de vida para declarar a esse mundo. Débora era uma mulher sábia, ou seja, tinha o conhecimento e transformava em ação, recebia a instrução e colocava em prática na sua vida. E tinha também um coração adorador, um coração que dava glória a Deus por tudo o que ela alcançava, por tudo aquilo que ela experimentava. Essa é a nossa lição de hoje e que possa ficar gravado então em nosso coração. Nesse momento eu quero orar junto com você, agradecendo ao Senhor por essa aula e lembrando, não feche o vídeo, tem uma surpresinha também no final. Semana passada a gente teve, a participação do Tiago, que compartilhou aqui uma reflexão sobre Otiniel conosco, E hoje nós vamos ter uma outra irmã, que você já vai ver quem é, que vai compartilhar uma breve reflexão sobre Débora, aquilo que também nós podemos aprender com ela, além disso tudo que falamos aqui. Então, depois dessa oração, não feche o vídeo, assista essa parte final, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te guardar. E eu quero te fazer um convite muito especial. Quinta-feira temos Quinta Profética, Facebook da nossa igreja e também aqui no YouTube. Assista, receba essa palavra, prestigie também o trabalho da nossa igreja. Tudo isso tem sido preparado com muito carinho, com muito amor, para que você possa ser edificado nesse período de pandemia. A gente sabe que todos esses momentos que estamos tendo online seriam momentos que a gente teria aqui reunidos na igreja, Quinta Profética, Escola Bíblica. Então não esqueça, é o teu compromisso também participar desse ato, porque nós estaremos aqui na igreja. Então, já que não podemos estar ainda nesses momentos, temos encontro aqui pela internet. Então, no Facebook, no YouTube, quinta-feira, 8 horas da noite, uma palavra de Deus para edificar você na Quinta Profética. Amém? Vamos orar então, agradecendo por essa aula. Pai amado, Pai querido, obrigado por esse tempo que tivemos, obrigado por essa aula maravilhosa, Senhor, sobre a vida da juíza Débora. Obrigado, Senhor, por essas 3 lições que aprendemos com a vida dela, sobre profetizar, sobre ter sabedoria, sobre ter um coração adorador. Capacita-nos, Senhor, e gera isso em nós. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pelas ferramentas que o Senhor tem nos dado e que nós possamos, Senhor, continuar perseverando nesses dias, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a vida de cada pessoa que nos assiste. Abençoa cada família, Senhor, cada lar. Que a Tua palavra, Senhor, venha ocupar lugar central na vida dessas pessoas. É a oração que fazemos a Ti, Senhor, te pedindo e já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação, comunhão e poder do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida hoje e permaneça para todos sempre. Amém, amém e amém. Não feche o vídeo, uma surpresa para você a partir de agora. Fiquem todos na paz. Boa noite, amados. A paz do Senhor para todos. Eu estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês daquilo que Débora, essa mulher tão corajosa, tão ousada, tem para deixar para a gente como lição. Ela foi a primeira juíza instituída por Deus e, como mulher comum, como todas nós, era casada, tinha filhos, tinha uma família para cuidar, e mesmo assim, Débora ainda exercia essa sua função de juíza, Ela intermediava todo e qualquer conflito entre ali o povo, seja esse conflito de origem familiar ou um conflito geral como uma guerra. E ela, com muita ousadia, ela era usada por Deus, porque ela era uma profetisa. Ela estava ali na função dela de juíza e de profetisa também.
onde ela liderou uma guerra junto com Baraque, e Baraque confiava tanto em Débora ao ponto de dizer que só iria para a guerra se ela fosse junto, né? Então ela era uma estrategista e Baraque era um homem de guerra. E eles tinham essa parceria, né? Eu acredito que uma parceria onde Baraque reconhecia realmente ali o valor daquela juíza e daquela líder, né? A Débora era uma líder de excelência, por sinal, onde ela influenciava muitas e muitas pessoas que estavam ao redor dela, né? Na verdade, toda aquela nação ali que estava sob os cuidados dela como juíza. E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, né? O fato dela ter essa ousadia, dela ter esse pulso forte, né? Esse pulso forte de ser uma mulher de coragem. Tô lendo aqui o que eu escrevi, né? De ser uma mulher de coragem e de ser uma pessoa que inspirou outras pessoas ao redor dela. Então, como o pastor já tinha falado do legado de Otoniel na terça-feira, esse é o legado de Débora que a gente tem nesse tempo, né, que se chama hoje, para poder a gente refletir nisso, desse legado de liderança, esse legado de intimidade com Deus, porque ela era uma profetisa, e se ela não tivesse intimidade com Deus, ela com certeza não seria uma profetisa, né? Ela tinha essa comunhão com Deus, onde ela recebia as ordens do Senhor e ali ela passava pro povo. Mas o que mais me chamou a atenção ainda, além disso, está no capítulo 5, onde ali ela reconhece que o Senhor foi que fez tudo isso. Então, eu queria deixar isso para nossa reflexão dessa noite, que apesar deles terem vencido a guerra, dela ter as estratégias, de Baraque ser um homem guerreiro, nada disso teria acontecido se não fosse pelo poder de Deus. Então, que a gente possa reconhecer isso na nossa vida, na nossa caminhada, em meio às lutas, às dificuldades. Passamos por muitas lutas, vencemos muitas lutas e precisamos reconhecer que sem o Senhor nada se cumpre na nossa vida, né? Eu acho que assim, o reconhecimento de que Deus é soberano é a principal chave da nossa vitória. Eu queria deixar isso com vocês e que a gente possa estar aprendendo e a saber, aprendendo ao que deixar para os nossos parentes, filhos, amigos. Que legado nós vamos deixar, né? Para os nossos filhos e parentes e amigos, enfim, irmãos e todos que estão à nossa volta. E reconhecer sempre que só o Senhor, Ele é capaz de nos dar a vitória, né? Toda vitória que nós conseguimos pelo Senhor e não por nós mesmos. Amém? Que Deus abençoe a todos.